Olá, pessoal! Eu sou Bruna Moraes e você está ouvindo mais um episódio do Prosa em Palco podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, que está trazendo a segunda temporada do projeto Recordando Memórias. A gente conhecendo um pouco mais dos músicos da Filarmônica Epitácio Pessoa, esse patrimônio cultural de Campina Grande, com 127 anos, e a gente conhecendo a história de pessoas que fizeram e fazem parte da Filarmônica. No episódio de hoje, a gente vai receber aqui Ailton Cabral e Dulcineide, Dona Dulce, né? Pode ser Dona Dulce? Dulcineide Alaide de Lima, eles que são músicos da Filarmônica Epitácio Pessoa, uma das mais respeitadas, mais tradicionais bandas da Paraíba, que está do país inteiro, né? Pela história e trajetória. Gente, sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los aqui. Obrigado. E aí, Prazer é todo nosso. vamos começar falando como é que surgiu o interesse pela música? Primeiro com você, senhora. Como é que surgiu o interesse pela música? Foi desde criança? Desde criança. Eu tinha uns amigos que a gente fazia aqueles. A gente inventava fazer um conjunto e fazia coisa de criança. Armava uma bateria e ficávamos, faziam um violãozinho e ficava brincando. Tempo mais tarde, quando veio a adolescência e já chegando aos 16 anos, eu me avisaram que ia em Queimadas, cidade de Queimadas, sou de lá. A Filarmônica Santa Cecília, na segunda versão, porque tinha uma primeira que era bem antigamente, que era do maestro Félix Braz, e os alunos dele, Inácio Barbosa e Edson Lopes, eles iam dar início a formar uma nova filarmônica. Foi uma nova formação. E nessa formação eu fui incluso e estudei música lá. Então o senhor aprendeu já em uma banda, vamos dizer lá, assim, né? que estava- Qual foi o primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento foi um bombardino. Explica pra gente o que era um bombardino. O bombardino é um instrumento de sopro que na época também eu jovem, ainda nem o conhecia, porque minha vontade na época era tocar saxofone. Só que quando a gente vai ingressar em um grupo musical, o maestro quem vai opertando e vai mostrando os instrumentos. Eu fui um dos primeiros a ter. Eu era muito curioso e tirava xerox de livros, ficava aprendendo. Em pouco tempo eu estava lendo partitura e lia nas duas claves. Como eu lia nas duas claves, já fui logo para esse bombardino em clave de Fá. Aí ele mostrou o bombardino, eu comecei a tocar o bombardino. Depois disso, um certo tempo, me mudaram para o trombone de pistas, que era usada fui tocando esse instrumento e ingressei em alguns desconjuntos, alguns grupos musicais na época, em 85 e 87, quando já tinha aprendido a tocar. A gente ingressou, eu e meus amigos lá de Queimadas, a gente ingressou em alguns, vinha para aqui para Campina, ali no Zé Pinheiro, tinha uma banda que era a Banda Verão, essa é a minha primeira banda a que eu fiz parte. Então, além da banda marcial, tinha outras... Outras atividades, a gente participava de grupos. A família de músicos? Bem, meu irmão, eu bem pequeno, ele tocava tuba na antiga Filarmônica, na primeira versão da Santa Cecília, lá de Queimadas. Família apoiava essa coisa de ser músico ou não? Como era no início? Bem, no início, pronto, minha mãe, ela sempre gostou, pronto, eu sempre gostei de música, sempre sozinho tentava aprender violão, essas coisas assim, via cantando em casa. Ela apoiou, incrível apoio. Então, a sua história é uma história diferente da maioria dos músicos, né? Que geralmente o pai e a mãe tem aquela resistência. Você não vai ser músico, não. Mas no final é o talento que vence. Para você, dona Dulce, me diga aí, a senhora, como é que foi esse início? Foi da mesma forma que o seu Ailton? Já foi na adolescência? Como é que foi a história com a música? Minha história com a música começou aos 15 anos. Que eu conhecia ele já estava na vida da música, né? Então você é de Queimadas também? Também. Então os dois são de Queimadas. Aí a gente começou a namorar e ele começou a me ensinar flauta doce, passar partituras, essas coisas assim. Ele que me incentivou na música. Ai, que legal. Então vocês se conheceram na adolescência, né? Na adolescência e o amor e a paixão pela música foi a partir dele. A partir dele, isso. Aí ele me incentivou, né? Eu também participei também, não da Santa Cecília, na versão dele, já participei depois.
na terceira vez, com o maestro Sérgio. E antes eu tinha aula de música lá em Queimada mesmo, com a flauta doce. Foi o meu primeiro instrumento. E para chegar no saxofone, como é que vai? Aí depois eu passei pelo clarinete, passei pela Santa Cecília também, com clarinete, e depois foi o saxofone. Ele tinha comprado saxofone e vamos aprender saxofone, aí começou a me ensinar também. Aí daí ele veio para aqui, né, para Campina, e Aí você veio junto depois. também. Depois. Então ele veio primeiro. Ele também. E como é que foi esse período? Seu Ailton aqui, você lá, ele como seu grande incentivador da música, mas nessa época você já tinha engrenado sozinha. Uhum. Quando ele vinha, eu ficava morrendo de vontade de querer vir também. Só que na época eu tinha que treinar mais, né? Eu tinha pego o saxofone fazia pouco tempo, então eu tinha que ensaiar mais. Também na época eu também estava com a filha novinha, aí era mais difícil para mim, né? Aí eu treinei mais, estudar mais, vim fazer um curso no DART, no tempo que era no DART, na UFG, que hoje é Armit, né? E onde tá saindo a bandinha do César, eu ia também para pegar pra E aprender. para me desenvolver mais. Aí, poucos tempos depois, ele entrou na banda, uns 2, 3 anos depois, né? Desse período. Então vocês chegaram na banda ali na fase já adulta ou na adolescência ainda, na Filarmônica? Já adulta, na fase adulta. Já na fase adulta, né? Vocês viveram um tempo no Rio de Janeiro. Foram para lá, mas como é que foi esse período fora e por que decidiram voltar? Como é que foi essa experiência lá? Eu passei 11 meses lá e passou um ano, né? Porque antigamente era muito difícil o trabalho por aqui. Então, muitas pessoas se deslocavam da sua cidade para procurar trabalho fora, no Rio, São Paulo. E a gente foi. E ele começou a trabalhar de porteiro, fazia outras coisas também. Aí eu pensei assim, como você é trombonista, você tem sua profissão, então vamos juntar um dinheiro e vamos comprar um trombone de vara, porque era mais aceito nas bandas o trombone de vara, né? E aí a gente conseguiu. Aí quando conseguiu, voltamos para cá. Aí tempos depois, ele veio aqui na banda, né? À procura do maestro o Major Heraldo. No tempo estava Rivaldo Santana. Aí Dos maestros. Que foi aí seu início, com esses professores. Isso. Foi em 92, novembro de 92, que a gente tinha vindo do Rio. Lá no Rio tive também não deixei a música de lado, não. Lá eu tocava trombone de picho, como eu disse, aí a gente lutou com o trombone de vara. Mas antes, o trombone de picho ainda eu tocava na banda Portugal, lá no Rio de Janeiro. Isso lá no Rio de Janeiro. Passei um tempo ainda tocando na banda Portugal. A gente tive até uma participação com ele no Teatro Municipal, lá no Rio, que era uma apresentação, um encontro de bandas. Essa banda não estava participando do concurso, mas como antigamente, um ano antes ela tinha sido a campeã, ela estava só de participação. E eu fiz parte nesse momento, lá na banda Portugal. São 33 anos aí, né? Estou dizendo porque eu nasci em 92, então eu sei que são 33 anos desse período para cá. Quem foram as tuas maiores referências, Ailton, como músico? Sim. Quem é que teve uma importância significativa assim, na tua vida, nesse início de banda? Quando eu era criança, lá em Queimadas, meu irmão tocava, ele tocava tuba eu era bem pequeno, mas eu lembro. Tempo depois a banda acabou. E lá em Queimadas eu conheci o maestro Félix Braz, que era o saxofonista. E a gente às vezes passava perto da casa dele, que era quase na zona rural, saindo um pouquinho, quando a gente passava, ele estava ensaiando e tocando, eu ficava escutando. Aí foi onde nasceu essa paixão pelo sax, o qual tempo depois eu aprendi a tocar e comprei também sax quando ensinei para ela, e a gente veio para Campina. Aí chega em Campina e daí já engata na Filarmônica? Eu entrei na Filarmônica prestando serviço. Fiquei na Filarmônica de 92, prestando serviço até 2001, quando concursei. Nesse tempo eu entrei em 92, ela entrou em 97, 6 anos depois, e a gente teve a chance de concursar em 2001. Em 2001 houve um concurso para a Filarmônica, a gente participou, nos preparamos, que eu também fiz. A gente fazia curso na época era UFPB,
PB, no DART, aqui em Campinas, que depois foi que mudou para o UFCG. A gente fazia vários cursos de extensão, também em João Pessoa, onde eu fui estudar trombone com Sandoval Moreno, que é professor lá de João Pessoa. E passei 12 anos na Filarmônica, e em 2011 a gente concursou, fomos convocados em 2004 foi quando a gente entrou como efetivos da Filarmônica. Já muda, né? Assim, até pela segurança também, né? Para quem já passou por tantos desafios com relação a essa questão do emprego, mas já foi uma segurança diferente. Foi. Uma alegria, os dois, né? A gente Falou, uma alegria dupla. A gente ficou muito contente. Eu acredito que para a senhora, dona Dulce, foi a trajetória um pouco diferente no sentido também de ser mulher, né? Porque a banda, em grande maioria, é uma banda masculina. É diferente de fato? É um pouco, né? Porque em tudo a mulher tem um pouco de preconceito também, né? Mas lá na banda, assim, é um pouco como mulher, como esposa, como mãe, Mas nesse sentido mais responsabilidade. de ter tantas É, tarefas, esses filho, é, esposo, embora vivessem da mesma profissão, vamos dizer, não dividissem o mesmo caminho, mas tem as nossas responsabilidades fora do nosso trabalho, né? é. Mas quanto à banda, sempre me respeitaram, me acolheram muito bem na banda, sabe? Mas para essas tarefas, assim, é um pouco difícil para a mulher. E logo em 2021, eu já estava grávida de novo, do terceiro filho. Do terceiro. Aí eu fui fazer esse concurso, faltava 4 dias para eu ganhar bebê. E as crianças em casa, alguém gosta de crianças já estão maiores, né? Mas assim, alguém gosta de música? Todos lá em casa são músicos. Nosso primogênito, ele começou a tocar guitarra, violão e guitarra. Tá com quantos anos agora? Ele está com 35 anos. 35. Ele também toca na Filarmônica. Ele concursou em 2007 e em 2011 ele ingressou também. E aí é importante a gente até falar e reforçar sobre as gerações, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre as gerações de músicos. Então, mãe, pai na Filarmônica, o filho, Filarmônica também. E depois dele veio a menina, a caçula. Ela fez parte da Filarmônica só assim, não no quadro, mas ela ia ensaiar e participou 2 vezes, ela desfilou no dia 7 de setembro. E o meu outro menino mais novo, ele começou a estudar bateria, tocava na igreja, era baterista, fez um curso de bateria, até que já se apresentou aqui no Teatro Municipal também, e ele não ingressou na Filarmônica. E dos meus meninos, pronto, eu entrei na UFCG, curso de música, pelo qual passei 5 anos cursando. Eu e minha filha. Ela se formou. Que legal. Eu estava já no estágio finais, já só faltava mesmo, eu já estava no estágio, faltava só o projeto 3, psicologia do adolescente, o projeto e o TCC. Quando ela se formou, me senti realizado. Aí eu nem fui estudar, porque eu voltei realmente para a universidade já para toda a família. Foi isso depois que ela também se formou. O outro menino também Então vocês são músicos de formação. ela também entrou passou um tempo na universidade, mas depois desistiu do curso. Todos lá em casa Enveredaram pelo mesmo caminho, né? Seu Ailton, qual foi o papel de Inácio Barbosa e Edson Batista na sua formação? A gente falando de formação aqui, fiz. como músico. No início, eles quem se propuseram a fazer a Filarmônica, que eles vinham da antiga formação e fizeram. Inácio Barbosa, ele tocava trombone de pista, que eu tocava bombardino, ele também tocava, foi o meu professor de partituras inicial. Isso foi lá em Teimadas. Lá em Teimadas, onde eu tive o primeiro contato com a música. Aquela parte toda de teoria, e eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Eu pegava os livros e rapidinho eu pegava, e ele era meu professor mais diretamente, Edson Batista Lopes, que ele tocava saxofone, clarinete, ele ficava mais com a bancada do pessoal das palhetas, que eu entrei lá para tocar sax. Não foi possível isso, eu consegui depois, mas eles tiveram um papel de início, uma formação assim no início, e depois eu precisei de ter outros conhecimentos, aí fui estudar, me aprofundar em outros professores. É difícil a partitura para pegar? Não muito. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, né? E dedicação.
Porque se você não tiver a sua dedicação, aí é como a matemática, aí você desiste. A maioria das pessoas desiste, mas quem tem paciência, se dedica, é até prazeroso, né? E você pega a partitura e Música, lê. música, pelo que eu vi aqui pra você, é meio terapia, Com né? certeza. O que é que ela representa de fato? Para mim, é como eu já falei, nem é uma terapia, porque às vezes, como eu já falei, para a mulher é muito mais difícil ser mãe, ser esposa, ser filha também. E aí quando eu venho para a banda, aí eu esqueço todos os meus problemas de casa e, sabe, pego o sax e como se fosse uma terapia mesmo. Porque a música é aquilo que os seus sentimentos, você bota para fora, tá? Exprime seus sentimentos mesmo. Já aconteceu dos dois, assim, que dividem a mesma casa, tá brigado e ir lá pra um ensaio assim, rusgado. Já teve situação assim, dona Dulce? Conta aí pra gente. Tem muito, assim, como casal, né? Todo mundo discute Claro, isso os faz parte. problemas, né? Só que uma coisa, a gente nunca trouxe nosso problema de casa pra lá. Lá, ele não é meu esposo, lá é um colega de trabalho, sabe? A Tem gente que ter essa tem diferença. que ter essa diferença, esse respeito lá. Ele é um músico, e eu sou musicista. Quando a gente sai de lá, é que resolve. Mas os nossos problemas, discussão com o filho, até com o meu filho também. Lá, ele não é meu filho, é um músico. Ele responde pelos seus atos lá, tá? Aí, e quanto isso, eu e ele também, assim, a gente lá não levamos nossos problemas lá. E o que é que a Filarmônica representa na vida de vocês? Assim, o que é que vocês entendem o papel da Filarmônica na vida de vocês, da Epitácio Pessoa? A Filarmônica é de grande importância. A gente teve como entrou lá na juventude, assim, bem jovem, e passou por são várias décadas, né? De muita importância, tanto porque ela nos permite, pronto, a Filarmônica a gente ensaia à noite, tem cumpre aquela hora toda, nos permite estudar, nos permite fazer outras coisas que a gente queria fazer, não ficamos ali parados, né, estagnados ali, a gente tinha toda uma liberdade de ampliar os conhecimentos e é de muita importância isso. Pra você, dona Dulce, o que é que significa a Filarmônica Epitácio Pessoa? É como se fosse a minha segunda família, porque é uma vida, quase uma vida inteira, né? São quantos anos aí? São 20 e poucos, ele 30 e pouco, eu tenho quase 30 também. E nisso, Muito tempo, né? muito tempo passaram muitas pessoas na Filarmônica, né? Que deixa história, né? Que você lembra. Muitos faleceram, muitos saíram. E é a vida toda, se você lembrando daquelas pessoas que já passaram pela sua vida. Isso é muita bagagem também, né? Que você adquire. Eu acho que não só de música, mas de vida mesmo, porque você convive com aquelas pessoas, partilha um pouquinho Uhum. com aquelas pessoas, né? Sabe um pouquinho da história de cada um, né? Ali. Porque são 3 vezes por semana que a gente sai, quase a maioria das apresentações tá ali, conversando, as meninas, as pessoas. Cria um laço, não tem laço, como, é, né? Não laço tem muito como. forte. E aí, vocês lembram, né, de alguma situação, assim, do primeiro, desse início de vocês com a Filarmônica, a gente falando, assim, dessa troca de segunda família. Vocês lembram como eram os ensaios no começo de vocês? Como é que eram as experiências? Mudou muita coisa de lá pra cá? Quer falar? Calma. Os ensaios, não mudou muita coisa, assim, sobre os ensaios, que continuam na segunda, quarta, sexta, as apresentações, né? Só que quanto ao repertório, mudou um pouco, né? Porque a banda, quando a gente entrou, ela era uma banda, assim, raiz, uma banda que tocava mais dobrado e pouca música popular. E hoje não, a cultura em si, ela se renova, né? Só que ela não deixa sua raiz, sempre traz. Hoje a gente toca forró, é, O autêntico forró, né? isso, o forró, toca as músicas populares, toca um clássico. E quando a gente entrou, a gente tocava mais dobrado, era mais dobrado, né? Algumas músicas Que fugiam, né? É. Pouca coisa. Hoje já mudou mais. E hoje tem mais arranjista, né? Que tem ótimos músicos lá na banda, né? Que faz essas partituras. Então, mudou um pouco assim. Tá melhor, né? Evoluiu, a banda evoluiu, na verdade. Vocês lembram como foi a sensação de, tipo, de viver a experiência de passar no concurso para entrar na Filarmônica? Vocês lembram desse momento?
desse início dessa trajetória? Você lembra como foi, dona Dulce? Diga aí. Coitado, escola. Tinha ganhado bebê. Aí eu disse, passou. Eu fiquei muito emocionada, porque assim, era como se fosse uma segurança, né? Você tá ali, agora eu tô mais segura. Porque os contratados têm sempre Esse receio, é, né, de alguma forma. todo ano você tem que renovar contrato. E você sabendo que, sendo efetivo, você tem uma segurança. Uma segurança e uma responsabilidade também, né? A mais, né? Porque você tem que se dedicar, né? Essa dedicação permanece desde o início, se essa disciplina com o trabalho? Desde isso, voltando nisso que você perguntou antes do concurso, quando a gente concursou, eu já tinha um pouquinho de quase a certeza que a gente ia passar. Como eu gostava muito de estudar e sempre aprimorei, bem muito na teoria e os livros eu ficava e a gente estudava. Quando saiu o edital, eu separei em casa livros que tinham todo o conteúdo, a gente estudou todo Do início. isso, né? Todo metodicamente, todo o conteúdo, depois voltar fazendo, sabe? Porque na época teve em música não teve matemática, mas teve português. Então teve a parte teórica e a parte prática, né? Mas a prática estava ali mais garantida, sabia que... Mas a gente ficou um pouco nervoso, porque na época, quando a gente foi fazer, tanto o primeiro como o segundo concurso, a gente foi fazer na UFCG, na época já era o UFCG. E os professores de lá, né, professores de música, avaliavam. E ali teve uma bancada onde tinha, justo como você assim, depois você era aprovado na parte teórica, ia fazer a prática, tinham as peças. Uma que era de sua escolha, que você ia executar para eles seu desempenho, né, na prática, e tinha que era leitura à primeira vista. E eles escolhiam, colocavam a música lá e você... E aí você tem na primeira... Aí já é um pouquinho mais diferente. E mesmo você sendo seguro, não há como não ficar nervoso ali, você tem que usar mesmo porque era a primeira vista. E aí você já foi com que instrumento para... Nessa época eu já estava todo mundo de falar. Quando a gente... E você, o saxofone, já... que ela me incentivou a tocar pista, né? Mas quando eu ia para a Filarmônica, porque antes também, paralela à Filarmônica, entre a Banda de Queimadas e a Filarmônica, a nossa vida musical não se pôs somente à Filarmônica. Eu não somente com outros músicos, a maioria dos músicos da Filarmônica, a gente passou por várias bandas daquele campo. Banda baile? Banda baile. Eu toquei com Giovanni Júnior, com Finado Osvaldo, a banda Palove, a banda Afrodite, teve Arte Mãe ali na Zeca Maria. E daí outros grupos mais que a gente ficava. E nas bandas o senhor tocava o quê? Lá eu tocava trombone de vara, no início trombone de pisto, mas todo mundo queria lá por isso que fui para trombone de vara e passei um tempo na Estação da Luz, lá em Esperança. Toquei 3 anos lá, eu tocava trombone e sax. Naquela época que veio Magníficas, aquelas bandas de folk, aí o saxofone quem eu tocava, quer dizer, meu sonho, que eu disse a você no início, meu sonho da entrada da Filarmônica, lá de Queimadas, era tocar saxofone, não me permitiram no primeiro momento, mas quando eu sou teimoso, eu gosto. Comprei depois meu instrumento, estudei aí, lá toquei por 3 anos, juntamente com Rivanildo e o Eldon. Rivanildo, que agora... Rivanildo já passou por aqui também, uma figura. Que agora é o gerente, antes de diretor da banda, mas agora é o gerente, né? E a gente tocou juntos 3 anos na Estação da Luz, tocamos outras temporadas na Palove, ainda quando era da... Você tem saudade dessa parte de banda assim, ou foi uma época que deixa ela guardadinha lá? Muito bom, mas saudade sim, mas não para reviver. Que a experiência que carrega é diferente, seu Elton, de viver na estrada com banda? Porque eu viajei novo ainda, comecei a dançar, de ter aquele... casado, sim, ela ficava em casa e saía viajando, Pernambuco, Alagoas, às vezes estava no Piauí, Maranhão, e ficava... Também que não tinha muito convívio familiar, porque vivia longe, aí né? Tinha as partes que dava conflito. Natal, final de ano, Réveillon, a maioria das vezes eu não estava em casa, e ela ficava, né, com a família, reunião de família, assim, que a gente... Você sentia muito nesse período, mesmo sendo da música, mas sentia? Sentia pelos filhos, né? Porque final do ano é isso, família, né?
família reunida e sempre Natal. Queimadas também comemora a festa de Reis. Ele não estava, eu tinha que levar as crianças só. Aí eu senti muito Essa participação dele mais familiar, né? familiar também. É a gente que trabalha com algumas profissões, como a comunicação, por exemplo, a gente vive muito disso, né? De que enquanto as pessoas estão curtindo, por exemplo, eu, enquanto jornalista, a gente tem que estar lá gravando, noticiando o fato. Então, muitas vezes, alguém tem que abrir mão ali de alguma coisa É. para que o outro possa, vamos dizer assim, no popular, curtir, viver, aproveitar. Então, são situações muito desafiadoras. Mas vocês, enquanto casal, sempre se apoiaram nesse quesito? Assim, você sempre conseguiu compreender essa vivência do... Eu compreendi e às vezes também eu ia com ele. Não, ai, conseguia ir também. Viajava comigo algumas vezes, que era já me esforçava um pouco porque eu via a carga dela era bem maior, né, com os filhos e tudo, aí de vez em quando a gente viajava. Conseguia dar uma escapadinha também. Ô, minha gente, e aí vocês têm, né, como a gente falou, o filho de vocês também na Filarmônica. Como é para vocês, enquanto pais, verem essa continuidade de geração dentro da Epitácio Pessoa? Para mim é muito importante, né? Porque é tipo assim, você um sonho realizado, tipo, eu realizei meu sonho e realizei o sonho dele, porque ele também queria entrar na Filarmônica. É tipo assim, você encaminhou seu filho, ele está encaminhado para a vida, sabe? Vai ser responsabilidade dele. Você deu a base, né? Que a gente, Na enquanto sua mãe, né? né, enquanto mãe, pai, né? Assim, a gente faz o possível pelos nossos filhos, Nossa, né? A gente dá, encaminha e a gente espera que o nosso filho siga um bom caminho, né? A gente sabe que as escolhas são deles, né? Mas eu acho que enquanto pais, vocês deram essa base. É verdade. Então, para vocês tem esse significado a mais, Com né? certeza. E hoje ele tem família já estruturada, tudo. Como é a diferença? É só ele na banda, não tem. Ele até hoje está com a gente, mora com a gente. Ah, mas, É. mas independente, assim, continua, segue na banda firme e forte Continua, com certeza. e gosta do que faz, Gosta. né? Porque eu acho que é importante também, senhora, eu ter essa parte do amor Uhum. pela banda, precisa ter forte para seguir. Assim, porque é muito bom e a gente, como gosta da música, faz parte da nossa vida, sempre foi, quando a gente vai ensaiar, sempre tem aquele prazer também. E às vezes tem uma variação de repertório, às vezes toca, pronto, que a gente tem umas músicas que no repertório viu que era do tempo da gente, roupa nova, e colocaram no tempo desse, aí tem aquelas músicas que a gente relembra, e é muito bom tá tocando ali. Por falar nisso, em lembranças, o que é que vocês carregam assim das apresentações que vocês lembram com carinho? Tem situações que vocês lembram com carinho? Tem várias, né? Tem no teatro aqui, as primeiras apresentações, lá num casamento coletivo, sabe? Tem várias. Muitas histórias que marcaram Muitas. para o senhor, Sr. Ailton. São muitas pessoas, personagens que passaram, e personagens assim, que a Filarmônica teve a parte que a gente toca nos eventos, onde recebe as autoridades, e tem pessoal que já passaram e de importância política na época, e a gente Você teve a oportunidade de tocar para essas pessoas, né? ser alguns. Principalmente quando a gente. Acho que a banda, ela ficou mais. Apareceu mais quando ela veio participar aqui no teatro. Que ela. Geralmente essa banda ela apresentava mais na rua. Sim. Aí depois ela veio mais fazer apresentações aqui no teatro, em outros cantos também. Eu me senti até uma artista importante, sabe? Depois que ela começou a apresentar. As pessoas, os políticos, têm um olhar diferente para ela, para essa banda. Para a Filarmônica. Para a Filarmônica, isso. Porque a gente antigamente tocava lá na Porta Teatro, pronto, ia para casa. Aí teve outras apresentações que a gente começou a participar aqui no teatro mesmo. Dentro, né? Dentro do teatro, E outros locais que a gente nunca tinha ido. A banda nunca foi. E ela começou a participar. Isso também me marca muito também. E como é dividir o palco com um companheiro de vida? Digam aí. Pronto, quando tem informação que a gente tá na rua, ele fica na frente e eu de trás, só olhar. Só observando, É. né? Quando a gente vai tocar, fazer uma apresentação,
partitura, ele já fica na parte de trás e eu fico na da frente. Mas é legal, Sarita, dividir o palco assim com sua esposa, sabendo que você foi um caminho para ela na música. É gratificante, é muito bom. É muito bom. E aí vocês também tiveram, a gente falando sobre caminho, né? Vocês também tiveram formação acadêmica, a gente estava falando sobre isso. Como é que isso aí ampliou seu olhar para a música? O senhor falou que gosta muito de estudar, né? Tanto que incentivou sua esposa a estudar também, seus filhos em casa, mas como é que isso ampliou a sua visão e o seu olhar pela música? Bem, na universidade, esse tempo que eu passei lá, a gente, que tem a parte história da música, as coisas que a gente viu a música, porque logo quando a gente viu essa teoria, aquela coisa, a gente viu também com um olhar de historiador. Tipo, a gente não tá querendo, mas você se sente, porque vai ver a história, né, como foi todo aquele pessoal que fez parte da música do início, na jornada dos séculos, quem se destacou, a gente vendo como era difícil a vida deles e como eles faziam. E a música também não era aberta a todo mundo, tinha aquela parte, né, da música mais reservada e tinha mais. Isso deu um olhar também. Fez um músico melhor? A universidade, para tocar melhor na prática, eu não, a teoria, algo já tinha, não é aquela coisa, porque estou na universidade você tem aquele amplo conhecimento, não. Você que tem aquele dom, tem muita gente que não passou pela universidade, é um músico excelente. Não é que a universidade, agora que os conhecimentos, né? A academia lhe dá certas visões, você vai ver nas escolas, o estilo de cada, né, dos instrumentos, as histórias ali, de como soprar, de como articular certas coisas. Meio que um ajuste daquilo que você já sabia. Pois é assim. Aí também tem aquelas pessoas que entram na universidade e querem mudar uma coisa. Aí nascem certos conflitos, tipo, as pessoas que entram querem, às vezes, na longa de história, as bandas de música, elas são, na maioria, formadas por pessoas trabalhadoras que vivem né, chegam nos seus trabalhos e pegam o seu instrumento, vai ali. Aí, quando você entra na universidade, aí vem aquela coisa mais de música erudita e tal, e às vezes a pessoa, quem vai estudar, que vem junto com você, porque a Filarmônica tem músicos, é uma Filarmônica que tem vários músicos formados, não somente na área de música, como em outros campos. Aí tem aqueles conflitos né, de atropellos que às vezes algumas pessoas querem entrar naquele campo de que a música tem que ser. Não, mas a história é uma banda centenária que vem, e as bandas de música têm sua história. O sopro, o jeito de soprar, o timbre do instrumento, às vezes a pessoa quer mudar, fazer aquela coisa mais escura. Um músico de filarmônica, ele é um músico diferente? Diferente, eu não diria tão diferente. É um músico, geralmente, Ele é mais versátil pela vivência dele, vamos dizer uma assim? facilidade enorme, principalmente os que estudam. Também há muitos músicos que não gostam, a gente fica só ali, mas quem realmente estuda e tem o talento da música, ele se adapta em qualquer. Ele tem uma certa facilidade. Onde chegar, se mudou. Não, mas aqui tem que ser um som assim, rapidamente ele escuta, que tem que ter um ouvido muito bom e se adequa. E é possível se viver na música com som diferenciado. Você toca o mesmo instrumento, se você está no meio de um onde o erudito, o clássico já tem um certo, você consegue Se adaptar melhor. É. Dona Dulce, você tem duas formações, né? No caso, sociologia e música é uma Sociologia. só sociologia. A música A música foi. foi só curso de extensão mesmo. As duas se conectam de alguma forma? Sim. Eu entrei lá no DAR para fazer curso de extensão. Só que ele queria, vai fazer música, mas só que já tinha ele lá na universidade dele, minha filha e o filho. Os conhecimentos que ele vai adquirindo, vai passando para mim. Vou pagando um pouquinho. Tá aqui indicado, né? E, assim, o meu sonho era fazer sociologia, porque eu queria entender um pouco da sociedade, como funciona, essas coisas assim. E a sociologia, ela tem uma ligação muito grande com a música, né? Que é a cultura, sabe? Aí tem essa ligação. Você aprende muito, muito na sociologia e com a música. Tem essa relação também. Hoje vocês vivem só da música? Não. A gente da música, mas a gente sempre costuma empreender algumas pequenas coisas, mas a gente não fica parado, a gente sempre está fazendo alguma coisa
trabalha com vendas. Vocês acreditam que hoje dá só pra viver de música ou é mais difícil no tempo de hoje, dona Dulce? É mais difícil. Mais difícil a Porque música. o salário é muito pouco, né? Assim, em si. Não estou dizendo só da banda. O salário não dá para sobreviver. Então você tem que fazer alguma coisa fora. A mais pra dar aquela complementar. Outros na banda tem essa questão, que a gente tem essa renda, mas você tem que, em geral, né, com outras pessoas que têm. Hoje é muito difícil, né? A gente encontrar alguém que viva só daquilo. Né? A classe média baixa, ela precisa se virar em várias para dar conta de uma casa, né? A não ser um músico muito famoso aqui, dessas bandas de forró, né? Que tem seus cachês muito altos, né? Aí sim, com certeza ele dá para ver da música, mas uma música assim, de filarmônico, música de conjunto assim, não dá. Geralmente na música a gente dá aula, tem as aulas particulares, que ajuda, né? Você dá aula, às vezes. Teve um tempo que era mais. Depois, quando tinha mais educação, tinha aquela coisa, teve uns projetos que a gente entrava e dava aula num canto. Leva para dar uma ajudada. Uma ajuda, né? Você tem que, fora isso, fazer. E tem vários músicos, é músico, tá falando, mas é pedreiro, o outro é pintor, outro professor e músicos de outra área também, né? E vai fazer paralelo a isso. Mas vocês conquistaram o sonho de vocês enquanto músicos? Ou vocês almejam algo mais? Assim, hoje vocês ainda estão na Filarmônica, mas vocês, não, eu tô feliz como eu tô, mas tem algum sonho a mais? Pronto, porque, como eu te disse, eu sempre gosto de estudar, o que eu quero aprender, eu vou em busca e eu faço. Eu não mudaria, até o momento que eu iria até me aposentar e tentando crescer em outras áreas onde eu possa e na parte que eu possa melhorar como pessoa, eu sempre vou estudando, mas eu não sairia da Filarmônica. Eu sou feliz, né? Eu sou feliz, sou feliz. E para a senhora, dona Dulce? Também, eu me sinto realizado. Já toquei em pastoriz também, que eu queria muito. Toquei muito pastoriz, toquei também numa bandinha de forró que foi até com a esposa de Ivanildo, o curso todo do forró. Também realizei isso também. Então, viveram, né? E hoje são felizes dentro da Filarmônica. Para essa nova geração, o que é que vocês deixam de mensagem? O que é que vocês esperam para a Filarmônica do futuro? O que eu espero é que essa banda ela seja preservada, para que outros tenham chance, outros jovens, assim como eu, porque eu me achei assim, enquanto na Filarmônica, jovem, isso tinha aquela ocupação, a música é um gênero que mexe com os sentimentos, você é uma pessoa sensível, a música ajuda a direcionar e tirar o jovem em vez de estar no meio, assim, ele está mais, se ele quiser realmente aprender, tem uns dias que ele tem que ensaiar, ele vai ter que tocar, ele vai ter que... Então, eu acho que, eu diria para o pessoal novo que vem para a Filarmônica que espero que, quando eu mais velhinho que sair dele, veja a continuidade. É uma banda centenária, acredito eu, que ela se mantenha por muitos anos, de outras gerações, até quem sabe mais tarde meus netos e outro pessoal também que ingresse, outras pessoas mas que não diz que como não sei, que às vezes, né, a gente tem uma coisa de repente, porque é uma coisa bem antiga com essa modernidade agora de todas essas coisas, mas eu acredito e tenho esperança que ela não morra, que ela tenha continuidade. Para a senhora, dona Dulce, o que a senhora espera para a Filarmônica do futuro? Do futuro, eu espero que continue, né? Tanto essa geração como outras que venham e que, assim, as autoridades olhem um pouquinho diferente para a banda, mais recurso. Eu acho, assim, no meu conhecimento, assim, que a Filarmônica poderia montar uma escola de música durante o dia para ensinar Para dar essa continuidade. Continuidade, isso. Formar novos músicos, né? Não que não tenha lugares por aí que já dá aula de música, mas a Filarmônica em si. Formar novos músicos lá dentro mesmo da Filarmônica. Sabe? Tem aula de música para esse jovem que quer aprender música. Dá mais liberdade, dá mais atenção a essas pessoas, né? E também que não venha acabar essa cultura dessa banda centenária. Que continue como eu, meu esposo, meu filho, e que venha novas gerações, né, na Filarmônica, para que
Fica esse legado, né? É. Vocês sentem que a Filarmônica hoje ela não é valorizada como quando vocês começaram ali? Você sente que o pessoal hoje não valoriza a banda ou vocês acham que a banda ainda tem esse poder importante? Não, nesse tempo eu acho que melhorou algumas coisas, como ela disse, a gente já antes tocava mais na rua e tiveram algumas pessoas que tiveram à frente da banda, tanto na direção ou até mesmo na prefeitura, que fizeram alguma coisa. Olharam com um olhar diferente, né, seu Ailton? Mas para ir, diz outras pessoas que eu tô achando falta de membros. Tem poucas pessoas na banda. Hoje a banda são quantos? São quantos músicos a banda hoje? 40 músicos, porque tem os prestadores de serviço, Entendi. né? O quadro está bem reduzido. Entendeu? Aí, para isso, tem que fazer concurso, tem que, sabe, chamar mais músicos, porque tá ficando escasso, né? Escasso, tá... Era aquilo, se um adoecer, falta, de fato, porque não tem quem... Porque o quadro de funcionários era maior, mas nesse tempo muitas pessoas se aposentaram. Aposentaram, outras morreram, sabe? Outros saíram, prestaram concurso em outras áreas. Isso foi a banda Quadro pequena. Diminuiu muito. Ainda bem que tem o auxílio dos prestadores, que era... Então vamos dizer assim, que falta um pouquinho de política pública para fortalecer ainda mais a Filarmônica, né? Pronto, o último concurso foi em 2007. Faz muito tempo que não... A gente está em 2025, né? Então, eu estou em 2007 e foi o último concurso que a Filarmônica. Aí nessa parte aí é um tempo gigantesco. E a gente tem muito talento aqui em Campina Grande, né? Mas tem música. Eu estava falando com uns meninos, já que é uma banda centenária, era para ter 100 músicos aqui. Pelo menos, né? Pelo 127, temos 100 músicos. Como é cultura, arte e cultura, e é um grupo que não é tão... É um grupo ali pequeno, dava para se dar uma olhada e uma melhorada ampla, assim, de... Isso é nosso, tal. É porque o senhor falou uma coisa importante, que é como a música, como o esporte, por exemplo, dá oportunidade para os nossos jovens, né? Eu acho que educação, né, e cultura são pilares fundamentais, principalmente no mundo que a gente vive hoje. E a música faz parte disso, né? Verdade, a música transforma, né? As pessoas transformam. Quando a música é de qualidade, a transformação ainda é maior. Com certeza, principalmente a Filarmônica, né? Eu tenho que valorizar onde eu tô, né? E aqui em Campina Grande tem muito músico bom. Não só em Campina, aqui lá em Queimado, aqui no Nordeste são músicos bons. Que merece essa oportunidade. Com certeza. Então é meio que a gente deixa aqui um desejo para um futuro, né? Minha gente, muito obrigada por vocês terem vindo, por essa conversa, tá? Parabéns pela trajetória na Filarmônica. Espero que a gente possa sentar e conversar lá na frente daqui a muitos e muitos anos para falar ainda mais sobre esse patrimônio cultural de Campina Grande. Obrigada, tá? Obrigada. E a você aí de casa, muito obrigada pela audiência em mais um episódio do Prosa em Palco, do Recordando Memórias, trazendo músicos da Filarmônica Epitácio Pessoa para falar da trajetória dentro desse aparelho cultural, né, desse patrimônio cultural de Campina Grande. Quer saber mais sobre o Prosa em Palco? Acesse aí @_TM Estúdio C no Instagram. Toda sexta eu te encontro com um episódio novo. Até lá!